Nós estamos vendo o período de graça. Então, a gente viu que os períodos de graça, eles, para memorizar, são, regra geral, são de 12 meses, podem provar que está desempregado, passa para 12, se tiver mais de 120 contribuições, passa para 36 meses de período de graça, em que mantém-se a qualidade de segurado, ainda que não tenha contribuição. E outros períodos menores, né, 3 meses para o militar, para aquele que serviu o serviço, que prestou o serviço obrigatório militar, para as Forças Armadas, 6 meses para o segurado facultativo. Agora a gente vai ver como que ocorre essa contagem, né, do período de graça. Ela parece simples, né, 12 meses, 24, 36, ou seria 3, 6, 12, 24 e 36, mas a gente vai ver que o legislador, ele se preocupou em dar um prazo maior que é esse. Então, a gente tem uma regra geral, que é o período já consolidado, que a gente já viu no artigo 15. Agora, como que ocorre essa perda, né? Se passado esse prazo, e como que eu vou contar esse prazo? Então, a gente tem o parágrafo 15 da 8.213, que não é muito claro, a gente vai ter que ver outras legislações para a gente entender melhor. Mas vamos já ler junto. Então, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio. O que é o plano de custeio? A lei que regulamenta a prestação das contribuições previdenciárias, que é a Lei 8.212. Então, a perda vai ocorrer no dia seguinte ao término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados que a gente já viu, de 3, 6, 12, 24 e 36, tá? Mas que prazo é esse que foi fixado lá na Lei 8.212? Então, eu vou pular aqui para, vamos ver aqui. O prazo está fixado no artigo 30, inciso 1 da 8.212. O que é esse prazo? Então, a arrecadação e o recolhimento das contribuições pela empresa. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados e empregados e trabalhadores avulsos, descontando-se a respectiva remuneração. Até aqui, nenhum problema, né? Deixa eu até aumentar aqui, que vocês gostam que aumente. Recolher os valores arrecadados na forma da linha A, quer dizer, para os empregados, trabalhadores avulsos, né? Ela vai ocorrer para os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. Aqui, contribuinte individual não é aquele autônomo, aquele que tem a obrigação, mas sim aquele que está em serviço de uma empresa. Então, eles têm um prazo para pagar até o dia 20, tá? Então, a gente já vê aqui algumas diferenças, tá? Então, o prazo para os segurados empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais a cargo da empresa, ela que tem que fazer desconto, o prazo para elas é até o dia 20 do mês seguinte, né, subsequente ao da competência. Quando a gente fala a da competência, é o mês trabalhado, então é o mês subsequente ao mês trabalhado. O contribuinte individual e o facultativo, então, o contribuinte individual, aquele que tem o quê? Uma atividade autônoma, né? São aquelas atividades como de médico, dentista, tá? Profissional liberal. Então, esse que tem a obrigação de pagar, como o facultativo, tem a obrigação de pagar a contribuição social. Esses até o dia 15 do mês seguinte. Então, vejam que aqui nós já temos prazos, períodos diferentes. Dia 15, dia 20, o segurado especial, aquele que exerce atividade
rural, né, que comercializa a sua produção, ele também tem o prazo dia 20. E o empregador doméstico, ele tem que pagar até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Então, vejam, são prazos diferenciados, tá? E aí a gente vai entender aqui a contagem, como que eu vou contar isso? Então, o artigo 15, parágrafo 4º, a gente viu que a perda da qualidade assegurada ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo que a gente viu na Lei 8.212. Prazo, se for segurados e empregados, avulso, contribuinte individual ligado presta serviço a uma empresa, vai ser dia 20. Agora, o contribuinte individual e segurado especial, dia 15. Então, referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados. Então, aqui ficou prazos diferenciados. Aí vem o regulamento é o decreto 3.048, que no artigo 14, ele coloca também, mas aí ele põe um prazo comum para todo mundo. Então, quando que eu vou começar a contar essa perda, né? O reconhecimento da perda da qualidade assegurada no termo final dos prazos fixados no artigo 13, o artigo 13 é igual ao artigo 15 da 8.213. Então, aqueles prazos que a gente já viu, de 3, 6, 12, 24 e 36. Então, o reconhecimento da perda ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativo ao mês imediatamente posterior ao término daqueles prazos. Então, o decreto regulamenta um prazo só, que é o prazo do contribuinte individual. Isso daqui não era para ser... por que era dia 15? Porque eram esses prazos da empresa eram anteriores, eles foram alterados. Inclusive, tem doutrinador que fala assim, ó, esse prazo desfavorece, então deveria ser contado o prazo maior, deveria ser o dia 20. Não é isso que o INSS vai fazer. A contagem do INSS vai ser sempre do dia 15, para todos, tá? Então, isso daqui é importante porque eu preciso saber quando que perde a qualidade de segurado, tá? Então, não é os 3 meses, os 6 meses, porque você está ganhando aqui um prazo. Então, vamos lá para um exemplo para a gente poder entender isso daqui, né? Então, por exemplo, segurado obrigatório empregado. Por 2 anos, teve seu contrato rescindido a pedido no dia 31 de dezembro de 2009. Quando perderá a qualidade de segurado? Então, vamos lá. Quando termina o período de graça, né? Como o seu desemprego não teve registro perante, aqui seria o Ministério do Trabalho e Emprego, que não existe mais, hoje é o Ministério da Economia, tá? Antigamente era o Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive, tá, isso aqui depois eu tenho que corrigir. Tá. Então, como ele pediu, isso aqui também pode ser discutido, mas vamos por aqui. O seu desemprego ele não teve registro, já estou falando aqui no Ministério do Trabalho e do Emprego. O período de graça vai até o final do mês 12 de 2010. Vamos ver, é 31 que ele rescindiu, 31 de 12 de 2009. Ele vai ter um ano, né? 12 meses. É aquela primeira hipótese que a gente viu. Então, o período de graça vai até o final do mês 12 de 2010. Um ano, 12 meses. Qual mês imediatamente posterior ao período de graça? Então, nós temos o mês de dezembro, o mês posterior, imediatamente posterior, é janeiro. Só que o mês de janeiro de 2000, agora já vai ser 2011. Quando que eu pago? Eu vou pagar em fevereiro. Que dia? No dia até o dia 15, né, de fevereiro, né? Quando será o vencimento da contribuição do contribuinte individual relativamente ao mês de janeiro? Será dia 15 de fevereiro, do contribuinte individual, mas nós estamos falando de segurado empregado, mas é o que o regulamento fez, ele deu o prazo do contribuinte individual para ser aplicado para todos,
tá? Então, dia 15, se for dia útil. Se não for dia útil, é até o primeiro dia útil. E quando que vai acontecer, ocorrer o reconhecimento da perda da qualidade segurada? No dia imediatamente posterior, ou seja, a partir do dia 16 de fevereiro, ele ou ela, né, perdeu a qualidade segurada, tá? O que que acontece? Isso daqui foi para dar mais tempo e oportunidade para que o segurado faça o quê? Ele possa ter oportunidade de pagar, ou como contribuinte individual, ou como facultativo, se ele não estiver exercendo nenhuma atividade. Para quê? Para não perder a qualidade de segurado. Então, se, mesmo ele sendo empregado, então ele está desempregado, então ele vai até o dia 15, ele tem, é o período que ele tem para pagar. Se ele pagar no dia 15, ele não perdeu a qualidade de segurado, uma vez que tenham passado-se o quê? Os 24 meses. Ou, se ele tiver mais de 120 contribuições, os 36 meses. Mas a ideia é essa, tá? Aí a gente tem aqui um outro exemplo, né? MEV, aqui sim é um contribuinte individual por conta própria, em relação à competência de maio de 2017, realiza sua contribuição até o dia 15 do mês seguinte da competência, ou seja, do mês trabalhado. Então, se ele foi até maio de 2017, vai no mês seguinte até junho de 2017. Porém, na contagem do período de graça, o dispositivo determina que se deve considerar o mês imediatamente posterior ao do final, que seria 15 de junho de 2017, mais um mês, razão pela qual a contagem do período de graça deve se iniciar em dia 15 de julho de 2017. No caso do contribuinte individual, ele tem direito a 12 meses, assim o período de graça será mantido até o dia 15 de julho de 2018. A perda vai ocorrer no dia 16 de julho de 2018. Está aqui faltando um, tá? Nossa, o que eu fiz? 2018. Então, voltar, que é 2018, tá certo? Pessoal, então vamos lá, vamos voltar aqui, dividir de novo a tela com vocês e aumentar para vocês verem. Então, essa daqui é uma tabela para que ninguém erre, é uma tabela que está no regulamento. Então, o que que acontece? Lógico que vocês vão ter que aprender a fazer, mas isso daqui é uma tabela que é para todo mundo saber, quer dizer, o próprio INSS, quer dizer, o INSS, ele segue e isso está lá, mas a gente tem que sempre fazer a conta para verificar. Então, quem tem mais de 120 contribuições, é o dia 16 do 14º mês, mais de 120 contribuições, dia 16 do 26º mês, e assim por diante. Então, aqui é uma tabela para saber qual que é o período de graça, né? Até onde a pessoa tem direito, mantém a qualidade de segurado. Então, o que que a gente vê? E isso foi pergunta de vocês, inclusive, que eu já antecipei, mas agora eu acredito que ficará mais claro. Então, a perda da qualidade de segurado, qual é a consequência? Fica o trabalhador ao desamparo, à margem do sistema protetivo, ele não tem cobertura contra eventuais riscos. Agora, e foi isso a pergunta de vocês, se antes da perda da qualidade segurada houve o preenchimento de todos os requisitos para obter a aposentadoria, e aí a gente vai ver os tipos de aposentadoria em outras aulas, fica ele assegurado a esse direito, né, à prestação da aposentadoria, ou os seus dependentes terem o direito à pensão por morte. Tal situação, ela não se enquadra no conceito de direito adquirido, tá? Não vão confundir isso, tá bom? Então, a perda da qualidade de segurado
é irrelevante para as aposentadorias por idade urbana, por tempo de contribuição e especial. Quando eu falo especial, é de atividades insalubres e também do deficiente, que depois a gente vai estudar. Então, a Lei 10.666 de 2003 coloca essa ressalva, que ainda que tenha perdido a qualidade de segurado, se preenchidos todos os requisitos, mantém essa qualidade e pode obter essa aposentadoria, ainda que não a tenha requerido e ainda que venha a falecer, os seus dependentes terão direito à pensão por morte. A regra geral é carência, que a gente vai estudar, e a perda da qualidade de segurado. Não se aplica desde a medida provisória 83 de 2002, que foi convertida nessa lei que eu acabei de falar, a 10.666 de 2003. Essas aposentadorias são as denominadas aposentadorias programadas. Veja, o legislador colocou essa ressalva e o próprio INSS, na Instrução Normativa 77, que a gente tem que ler com ressalvas, porque aqui a gente já tem algumas mudanças que a gente vai ver na carência, tá? Mas há um reconhecimento da própria instrução normativa da autarquia no sentido daquilo que eu acabei de falar das aposentadorias. Então, vai ter direito, ainda que tenha perdido a qualidade de segurado, para as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, inclusive de professor especial. A regra, esqueçam essa regra de 1/3, que isso daí é de carência, né? Daqui a pouco a gente vai estudar e vocês vão entender. A regra desse 1/3 incide sobre a carência de 180 contribuições, cuja observância encontra-se prejudicada. Então, nem se exige esse 1/3, nem se exige... Vai ter que ter um mínimo de contribuições, que a gente vai estudar, que são as 180 contribuições ou 15 anos de contribuição. Isso antes da emenda constitucional número 103. Porque para os homens aumentou. Então, não são 15 anos, mas são 20 anos de contribuição, tá? Aí depois a gente vai ver isso, dependendo do tipo de aposentadoria. Então, incide, aqui fica prejudicado, ou seja, a partir da publicação da medida provisória, vai se aplicar isso que eu acabei de falar. Ainda que tenha perdido a qualidade de segurado, desde que preenchidos os requisitos para a obtenção de aposentadoria, vai poder obter essa aposentadoria. Aqui há uma exceção à perda da qualidade de segurado. O que não teremos, por exemplo, para aquele que perde a qualidade de segurado e precisa de um auxílio-doença. Perdeu a qualidade de segurado, não vai poder tê-la, né? Então, ele não vai ter direito a um auxílio-doença, certo? O segurado que contribui durante 35 anos, isso era o passado, né? 35 anos de contribuição para os homens, 30 anos de contribuição para as mulheres, e não requereu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, aqui teria direito. Ficou desempregado e ultrapassou o período de graça, ou seja, o período em que ele pode deixar de contribuir e mantém a qualidade de segurado, sem voltar a contribuir. Então, ele perdeu a qualidade de segurado. Embora tenha perdido, ele tem direito a uma aposentadoria ou os seus dependentes têm direito a uma pensão por morte. Desde que, prestem bem atenção, ele tenha preenchido os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria, que a gente vai ainda estudar. Então, há uma mitigação dos efeitos da perda da qualidade de segurado. Ainda na 8.213, ela coloca isso. A perda da qualidade segurada importa em caducidade dos direitos inerentes a ela. Então, a gente já viu isso. A perda de qualidade segurada não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos. E aí é importante, o tempus regit actum, segundo a legislação em vigor à época em que esses requisitos foram atendidos. Então, se naquela época tinha preenchido, antes da emenda 103, tinha preenchido os requisitos, então, tudo bem, ainda que tenha perdido a qualidade de segurado, tudo bem?
Então, isso aqui é importante. Então, essa regra que a gente já, inclusive os dependentes não teriam direito, por exemplo, à pensão por morte, pois a relação jurídica não mais existe. Entretanto, se o segurado tinha preenchido esses requisitos, não, ele terá direito ao benefício, inclusive com súmula do STJ. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos para obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito, certo? Quando o segurado perder, aí sim a gente vai entrar em carência, né? Que eu quero ir por partes. Então, a qualidade de segurado e carência, quando o segurado perder, né? Aí tem uma certa novela, e aí a gente vai ver nas nossas próximas aulas, certo? Então, vamos parar por aqui.